Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito das comidas típicas, algumas delas, é claro, porque existem várias, das festas juninas. Bom, eu vou começar falando sobre o amendoim. Eu não sei aí na região de vocês, mas eu costumo realmente ver o consumo do amendoim é sempre maior na época do São João. Né? Eventualmente, nas outras épocas, lógico, se pode se ter o consumo, mas as pessoas acabam lembrando mais do amendoim, consumindo mais ele na época do São João. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Será que ele é bem-vindo? Será que ele vale a pena ser consumido? Então, ele é fonte de proteínas, tem gorduras que são gorduras boas, então a princípio tudo bem, tudo tranquilo. O grande problema do amendoim é o risco de intoxicação, porque existe uma grande chance do amendoim ser contaminado por fungos que produzem a toxina chamada aflatoxina, que é tóxica para o nosso corpo. Além disso, ela é um potente cancerígeno. Então existe uma grande relação dessa substância com o desenvolvimento de câncer de fígado. Mas aí você, calma, não precisa se preocupar ao extremo e, nossa, então nunca mais vou comer amendoim. Porque não é todo amendoim que vai ter essa substância tóxica, né? Para que essa substância exista, é preciso que haja contaminação pelo fungo. Uma forma da gente poder driblar isso é, nesse caso, até preferir versões industrializadas que tenham o selo da Fundação Pro Amendoim, que é uma organização que fiscaliza essas empresas, né, todo o processamento do amendoim, que vai garantir que a gente consuma no final um produto mais seguro para a nossa saúde. Outra coisa ainda sobre amendoim é porque existe o amendoim torrado e o amendoim cozido. Entre um e outro, o amendoim cozido, né, durante o processo ali de cozimento, o óleo que existe dentro do amendoim, ele acaba, uma parte, né, saindo, indo para a água. Então quando você consome esse amendoim cozido, no final das contas, ele vai ter menos gordura, portanto menos calorias. Só para vocês terem uma ideia, o amendoim torrado, se a gente for pegar a mesma quantidade de amendoim torrado e amendoim cozido, o torrado chega a ter mais do que o dobro de calorias do que o amendoim cozido. Então, vamos colocar aqui uma ideia mais prática. A quantidade de amendoim ideal para a gente consumir no dia é de 30 gramas, né, que equivale a uma mão fechada. Então, em uma mão fechada de 30 gramas de amendoim cozido, a gente tem aí em torno de 74 calorias. Já o amendoim torrado, dessa mesma quantidade, a gente tem em torno de 182 calorias. Então, se você está muito preocupado com as calorias, você pode acabar preferindo a versão cozida. Bom, agora eu vou falar sobre 3 opções que são bem calóricas, né? Então, primeiro vamos falar sobre a maçã do amor. Ela é feita basicamente do quê? Da maçã, açúcar e groselha. Essa groselha, na verdade, as pessoas utilizam o xarope dela. Então muitas vezes compra-se no supermercado aquele xarope industrializado que vai ter ali a composição da groselha, que vai ter açúcar naturalmente, e além disso eles ainda acrescentam o açúcar de mesa que a gente conhece. Então no final de tudo, né, daquela preparação toda, daquela mistura, a gente tem um acréscimo de calorias que não são calorias bem-vindas, porque é açúcar, mais açúcar e mais açúcar. Então pode se tornar bem desvantajoso para você. Então, para vocês terem uma ideia, uma maçã aí em torno de 150 gramas, essa maçã do amor, pode chegar a ter 430 calorias. Ou seja, é uma quantidade bem significativa. Então tem que tomar cuidado. Em relação ao munguzá, que é aquela preparação feita com milho branco, açúcar e leite. Uma porção, né, usual, convencional, pode chegar a ter ali 360 calorias. Também, né, é uma quantidade bem significativa que a gente tem que, na verdade, ter cuidado com todas essas preparações, com a quantidade que a gente vai consumir de cada uma delas. Eu disse que ia falar 3 opções mais calóricas, mas na verdade eu vou falar 4 porque eu lembrei de mais uma. Uma delas é o bolo. Então assim, bolo de milho, bolo de aipim. Essas matérias-primas, né, o milho, o aipim, na verdade eles são elementos bem interessantes para o nosso corpo. O grande problema, tanto do bolo como de qualquer outra dessas guloseimas das festas juninas, é na verdade o que é acrescentado. Então é o açúcar que é acrescentado em praticamente todas essas receitas, leite de vaca, leite condensado, leite de coco, todos eles fontes de gordura.
margarina, manteiga. Então, esses elementos adicionados que podem acabar transformando aquilo que poderia ser bem-vindo em determinados vilões. Mas, eventualmente, o bolo de aipim, o bolo de milho, eles podem ser consumidos. E aí a gente pode ter algumas dicas de tornar aquela refeição mais light. Sobre isso, né, continue assistindo o vídeo que eu vou falar mais na frente. E a outra substância também aí, dentre esse rol das mais calóricas, né, que seria a quarta agora, é a cocada. Uma quantidade média aí de 70 gramas, ela pode ter em torno de 315 calorias. Então, também, muito cuidado. Caso você faça em casa, né, o que a gente pode fazer para deixar isso tudo menos calórico, né, mais light? Seguinte, a gente pode, o que for possível, né, não utilizar manteiga ou margarina ou substituir pela versão light. No caso do leite, né, então em vez de utilizar o leite integral, que vai ter gordura, que é uma gordura saturada, ou seja, não é uma gordura boa, claro que ela vai fazer mal se você consumir em excesso. Então a gente pode trocar esse leite pelo leite semi-desnatado ou, melhor ainda, o desnatado, que não tem gordura nenhuma. Bom, agora eu vou falar assim sobre 3 alimentos que eu considero extremamente bem-vindos nessa época. Vamos ao primeiro deles, que é o milho. O milho é basicamente a matéria-prima de todas ou a maioria dessas receitas do São João. Então o milho, uma espiga grande, né? Então assim, você não precisa se limitar a uma espiga pequena e nada disso. Uma espiga grande de 100 gramas, a gente tem 148 calorias. Não é muito. E além disso, lá você vai ter diversos nutrientes, vitaminas e minerais. Então vai ter vitamina A, vitaminas do complexo B, como vitamina B1, a B9, que é o ácido fólico. E além disso tudo, ela tem fibras. O segundo alimento é a pipoca. A pipoca, gente, não é aquela pipoca de micro-ondas, tá? Porque elas geralmente têm gordura trans muitas vezes, e também sódio. Então essa não. A pipoca ideal seria aquela que você faz com os grãos mesmo, daqueles que você compra já eles separados, né, no saquinho. Então você pega a quantidade que você vai precisar, coloca dentro de um saco de papelão, daqueles que a gente compra pão na padaria, sabe? Então você pega aquele saco, sem o pão, claro, coloca o grão do milho lá dentro, tira o excesso de ar, fecha bem e coloca no micro-ondas. A depender da potência do micro-ondas, o tempo pode variar, mas em uma média aí de 6 minutos, sua pipoca está pronta e você não precisa adicionar nenhum tipo de óleo. Um saquinho de pipoca aí bem considerável, em torno de 25 gramas, você tem 112 calorias, ou seja, não é muito. E outra coisa interessante da pipoca é que ela é fonte de fibras, mas a pipoca, apesar de ser aquela coisa aparentemente leve, ela é bem calórica, então ela é interessante nessas quantidades, de 25 gramas, 50 gramas ali no dia. Mais do que isso, aí já pode acabar atrapalhando um pouquinho aí na balança. E o outro alimento bacana, ou seja, o terceiro, é a canjica. A canjica, na realidade, ela é feita basicamente de milho, o leite e muita gente, né, não é todo mundo, mas muita gente utiliza o leite condensado. Então a gente pode fazer uma preparação mais light. De que forma? Ao invés de você utilizar o leite de vaca integral, você pode trocar pelo leite em pó desnatado. Como eu já falei anteriormente, o desnatado não tem gordura. Então você troca por uma versão que vai contribuir para aquela receita final ser mais light. O leite condensado, para quem utiliza, você troca e utiliza o leite desnatado na forma líquida. Então essa combinação do leite em pó com leite líquido, mais o amido que você vai ter no milho, você garante uma consistência bem parecida com a versão tradicional. Uma dica nesse caso também, porque é uma dica totalmente utilizável, então não é nada assim mirabolante, é uma coisa que muita gente já utiliza, então tô aqui passando para você que de repente não use, né? Que é a canela em pó. Depois que a canjica tá pronta, você pode jogar ali por cima canela em pó, porque a canela ela tem ação termogênica. O que é isso? Ela vai acelerar o seu metabolismo. Então é uma forma da gente contrabalancear os excessos. Então, para fechar, uma dica interessante é você começar a se alimentar pelos alimentos que tenham fibras, como o milho e a pipoca. Porque você vai ter um nível de saciedade já no começo e você vai tender a ter menos chances, né, na verdade, de ter fome descontrolada e acabar devorando aqueles outros alimentos que não são tão interessantes. Bom, os alimentos, na verdade, existem outros, né? Por exemplo, pé de moleque, uma unidade de 20 gramas, né? Que é uma unidade daqueles que a gente compra já avulso, tem 100 calorias, apesar de a princípio não ser tantas calorias, né? Mas ele é feito de amendoim, de açúcar, então
não é também uma coisa que seja ótima para o nosso corpo. Bom, e quanto às crianças, é super comum, elas gostam bastante daquelas pipocas doces de saquinho vermelho, sabe? É bom evitar, porque ele é feito basicamente de milho e açúcar. Mas o milho que a indústria utiliza muitas vezes é o milho transgênico. E esse tipo de alimento transgênico não é seguro para a saúde humana. Existem alguns estudos feitos em animais, em ratos, que apontaram, né, o desenvolvimento de câncer após uma alimentação com esses alimentos transgênicos. Há outros relatos, né, de propensão ao desenvolvimento de alergias. Então não é recomendado. Não estimule seu filho, seu neto, seu sobrinho a consumir esse tipo de produto. Então, ao invés de oferecer a pipoca doce, oferece a pipoca comum, da forma como eu sugeri anteriormente. Bom, como eu disse no começo, né, alimentos dessa época são vários, né, então eu trouxe aqui alguns deles. Deixe um comentário aí embaixo falando quais são os alimentos que você tem o hábito de consumir. Se tem algum outro alimento ou preparação, inclusive, que eu não citei aqui no vídeo, mas que você consome, pode citar de repente a forma como é preparado, enfim, quero saber de vocês. Se você gostou aqui dessas informações, clica, gente, aí embaixo em gostei, isso ajuda na divulgação do vídeo para que outras pessoas também acessem essas informações. Se você ainda não está inscrito no meu canal aqui no YouTube, inscreva-se para que você acompanhe sempre que eu estiver postando um vídeo, uma dica nova. Hoje eu fico por aqui, até a próxima.